Em 1993, a Organização Mundial de Saúde elaborou um documento propondo que todos os portadores de doenças cardiovasculares obrigatoriamente sejam encaminhados para programas de reabilitação. Pesquisas comprovam que o Brasil ainda está longe de alcançar este objetivo. Em nosso país, todos os anos, 214 mil pessoas morrem vítimas de doença coronariana. 25% dos pacientes com angina instável são encaminhados para revascularização miocárdica e outros 22% fazem angioplastia. Em contrapartida, os programas de reabilitação cardíaca atendem cerca de 2 mil pacientes, um número pequeno se comparado aos 80 mil procedimentos invasivos realizados todos os anos no Brasil. O programa de hoje mostra como a reabilitação está sendo utilizada não apenas para prevenir, mas também para tratar. A reabilitação do portador de doença coronariana é o tema de hoje do Medicina Brasil. Você vai ver. Os fatores de risco para doenças cardiovasculares. Você vai conhecer as etapas do programa de reabilitação cardíaca da Universidade do Estado de Santa Catarina. Como o programa está combatendo o sedentarismo, o estresse e também mudando o hábito alimentar dos seus pacientes. No estúdio, entre os temas em debate, a terapêutica da cardiopatia isquêmica. Medicina Brasil está começando. Nas últimas décadas, em todo o planeta, as doenças cardiovasculares passaram a ser a principal causa de mortalidade. 1 em cada 4 mortes é causada por doenças do aparelho circulatório. No Brasil, esta proporção é de 1 para cada 3 mortes. No passado, durante muito tempo, persistiu a ideia de que as doenças cardiovasculares seriam determinadas geneticamente e que pouco poderia se fazer para sua prevenção. O estudo dos 7 países foi o trabalho pioneiro que demonstrou que esta teoria não estava correta. A pesquisa apontou ainda diferenças importantes na incidência de eventos cardiovasculares entre populações. O estudo foi realizado na Finlândia, Holanda, Itália, Grécia, Iugoslávia, Estados Unidos e Japão. O resultado apresentou altas taxas de incidência por mortalidade coronária na Finlândia, baixas no Japão, intermediárias para baixas nas populações da Itália, Grécia e Iugoslávia, e intermediárias para altas na Holanda e Estados Unidos. As diferenças encontradas foram relacionadas com a dieta, mais especificamente com o consumo elevado de gorduras saturadas e colesterol, evidenciando-se assim a forte associação da alimentação com a incidência de doença arterial coronária. Hoje, os fatores de risco para doenças cardiovasculares são definidos por classificações específicas que não associam as enfermidades cardíacas apenas à alimentação. Uma classificação muito difundida divide os fatores de risco em 2 grupos, os modificáveis e os não modificáveis. Confira. Fatores não modificáveis: envelhecimento, hereditariedade, sexo masculino. Fatores modificáveis: dieta inadequada, hipertensão arterial, tabagismo, alcoolismo, obesidade, estresse, sedentarismo, período pós-menopausa, hipertrofia ventricular esquerda, dislipidemia, fibrinogênio elevado, homocisteína elevada, resistência à insulina, diabetes, hiperuricemia. Em 1996, o Colégio Americano de Cardiologia, em sua 27ª Conferência de Bethesda, propôs outros critérios sobre os vários fatores relacionados com a cardiopatia isquêmica. A classificação divide os fatores de risco em 4 classes. A classe 1 apresenta os fatores em que as intervenções seguramente reduzem o risco de doença coronariana: tabagismo, lipoproteína de baixa densidade, dieta hiperlipídica, hipertensão arterial, hipertensão ventricular esquerda e fibrinogênio sérico. Na classe 2 estão os fatores em que as intervenções reduzem o risco: sedentarismo, diabetes, lipoproteína de alta densidade, triglicerídeos, obesidade e pós-menopausa.
Na classe 3 estão os fatores que, se modificados, talvez reduzam suas consequências: ingestão de bebidas alcoólicas, lipoproteína A, homocisteína e estresse oxidativo. Na classe 4 estão os fatores que raramente produzirão alterações na sua história natural: idade, sexo, dados socioeconômicos. Quando se trata de saúde, o principal fator de risco é o sedentarismo. Quem não faz nenhuma atividade física tem o dobro de chances de ter uma doença coronariana. Outro fator de risco que deve ser destacado é o tabagismo. Inúmeros estudos comprovam que fumar aumenta a mortalidade por doença coronariana, além de aumentar o risco para acidente vascular cerebral e vasculopatia periférica, por alteração do metabolismo lipídico, ou seja, através de diminuição do HDL colesterol, aumento de fibrinogênio, vasoespasmo e outras alterações da função vasoendotelial. Parar de fumar reduz em 43% as chances de uma doença coronariana. Realmente o que deve ser batalhado bastante é o sedentarismo e o tabagismo, que são muito prevalentes e a gente realmente pode ter um impacto muito forte mudando esses dois tipos de fatores de risco. São fatores de riscos removíveis, ao contrário de uma história familiar, de uma idade ou do próprio sexo masculino, que você pode atuar e mudar radicalmente a exposição desse paciente ao risco. Os fatores de risco são o principal alvo do programa de reabilitação cardíaca proposto pela Organização Mundial de Saúde. A reabilitação é definida pela OMS como o conjunto de atividades necessárias para assegurar, da melhor forma possível, as condições físicas, mentais e sociais do paciente com cardiopatia, possibilitando assim o seu retorno à comunidade e proporcionando ao paciente vida ativa e produtiva. A orientação da OMS para programas de reabilitação cardíaca é dividida em 3 níveis: básico, intermediário e avançado. Veja agora o que cada um desses níveis estabelece. É um programa que pode e deve ser levado a cabo em qualquer região de um país como o nosso, por exemplo, periferia de grandes cidades e municípios distantes de grandes centros, desprovidos de maiores recursos materiais, humanos, pode e deve ser levado a cabo, até com leigos da comunidade treinados para serem os responsáveis pelo programa. Claro que vão ter alguns centros de referência. Então, esses programas básicos deveriam ser realmente a base do sistema. Já dispõe de mais recursos, de equipe multidisciplinar e que tem características que permitem que ele seja melhor realizado em ambientes fora do hospital, como escolas de educação física, de universidades, parques públicos, clubes ociosos, enfim. Mas é um programa que já tem que dispor de algum recurso, ele conta com uma equipe multidisciplinar e conta com alguns recursos para atender uma intercorrência, coisas desse tipo. São programas que dispõem de todos os recursos. Devem ser realizados ou são realizados dentro de hospitais de cardiologia e contam com recursos, inclusive, de medicina nuclear. Antes mesmo da determinação da OMS, em 1992, o Núcleo de Cardiologia e Medicina Desportiva da Universidade do Estado de Santa Catarina criou o Programa de Reabilitação Cardíaca, um trabalho que até agora já atendeu 2.000 pacientes. Medicina Brasil foi até Florianópolis conhecer de perto todas as etapas do programa. O primeiro passo é uma boa anamnese. A avaliação leva em conta o estilo de vida do paciente, evidências de doença aterosclerótica e informações como a capacidade física. Depois deve ser feita uma antropometria. Aqui são medidas as massas muscular e gorda, consideradas modificáveis. Na avaliação antropométrica, que é uma das partes que o especialista em medicina esportiva pode contribuir para a reabilitação cardíaca, nós começamos com a avaliação do peso do paciente. Ele é feito por uma balança graduada em 100 gramas. Depois de pesado, é hora de colocar os pontos anatômicos de referência, relacionados com as estruturas ósseas. É nesses pontos que o paciente será medido. As dobras cutâneas elas são tomadas com aberturas do dedo indicador e polegar, uma distância de 5 a 7 centímetros entre um e outro. O compasso é colocado suavemente
e é feita a leitura. Nós temos 2 segundos para fazer a leitura. Em seguida, são tomadas as medidas dos principais perímetros, como o abdominal mínimo e o perímetro de glúteo máximo. Esses 2 perímetros são os 2 perímetros de maior importância no paciente cardiopata, porque a relação entre eles fala bastante a respeito da deposição de gordura em abdômen e existe uma relação muito forte entre essa relação e a coronariopatia. O teste de esforço indica a gravidade da coronariopatia, identifica casos de risco baixo, moderado ou alto, determina a capacidade funcional e a aptidão cardiorrespiratória do paciente. A avaliação inicial termina com os exames laboratoriais. Os exames iniciais, eles são exames básicos. Na cardiologia, principalmente um eletrocardiograma inicial, um raio-x de tórax, exames laboratoriais como hemograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, exames de urina, um exame completo de urina e uma avaliação do perfil lipídico, com colesterol total, frações e triglicerídeos. No Núcleo de Cardiologia e Medicina Desportiva da Universidade do Estado de Santa Catarina, é realizado um programa intermediário de reabilitação cardíaca. Dos 180 pacientes, 20% têm fatores de risco e participam para prevenir possíveis problemas no futuro. Mas 80% têm doença crônico-degenerativa, como diabetes, hipertensão e coronariopatia. A equipe é multidisciplinar, formada por cardiologista, enfermeira, professores de educação física e terapeuta. Os pacientes são identificados através de crachás coloridos, como de baixo risco, risco moderado e alto risco. Seu Roberto, 47 anos, analista de sistemas, é um dos pacientes do programa. Sofreu um infarto agudo do miocárdio em junho de 98. Seu Roberto participa da reabilitação há apenas 2 meses e já sente melhora. Porque eu tenho me sentido bem. Eu estou com a esperança de que meu coração comece a achar alternativas para que crie outras artérias. Existe essa possibilidade, né, que ele começa a se mexer, a gente mexendo com o organismo, ele cria essa possibilidade e que eu tenha uma sobrevida muito maior do que alguns que eu sei que estão aqui que já têm. O seu Marco tinha 2 artérias comprometidas. Foi operado recentemente e ainda sente desconforto nas costas e na garganta. Mas fez o teste de esforço e já começou o processo de reabilitação. Seu Marco ainda precisa de ajuda para se preparar para o exercício. Mas é com firmeza que encara o desafio de correr atrás da própria saúde. Por falar em correr, lá vem seu Pedro, um aposentado de 69 anos. Ele sofreu um infarto há 23 anos e passou por vários médicos antes de ter o diagnóstico correto. Já tinha ido em médico, dizendo que era nervo, resfriado e tal, mas a dor no peito continuava, a dor nos braços. Seu Pedro, seu Roberto e seu Marco tinham fatores de risco como sedentarismo, estresse e má alimentação. Fatores que são tratados com estratégias específicas pelo Programa de Reabilitação Cardíaca da Universidade do Estado de Santa Catarina. O objetivo é tentar afastar a necessidade de um procedimento invasivo. Veja agora como é desenvolvida a primeira estratégia. Ela é baseada na mudança de hábitos alimentares. A alimentação tem influência direta em importantes fatores de risco para a coronariopatia, como níveis de colesterol, pressão arterial e diabetes mellitus. Com o percentual de gordura obtido na antropometria, é calculado o valor calórico da dieta do paciente. A partir daí, serão calculados os seus macronutrientes, proteínas, lipídios, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais. Para um paciente cardiopata, é de fundamental importância a redução de lipídios saturados e aumento dos lipídios insaturados, aumento do consumo de fibras insolúveis e solúveis, principalmente as fibras solúveis, carboidratos normais ou de acordo com outra doença que o paciente tem associada à cardiopatia, vitaminas e minerais suplementados, principalmente vitaminas A, C e E. Quanto à suplementação de micronutrientes, não é necessário se realizar de um modo geral para todos os pacientes cardiopatas, visto que uma alimentação equilibrada nos macros e micronutrientes supre as necessidades nutricionais desse paciente, exceto em casos instalados mais graves. No próximo bloco, você vai conhecer as outras 2 estratégias do Programa de Reabilitação Cardíaca da Universidade do Estado de Santa Catarina.
o combate ao sedentarismo e ao estresse. Andar sempre de carro ou ônibus, evitando qualquer tipo de caminhada. Trabalhar todo o tempo sentado. Não praticar esportes. Estas são algumas das atitudes que levam ao sedentarismo, um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. O sedentarismo é definido como situação de gasto energético inferior a 500 quilocalorias por semana. Neste número, não está incluído o gasto calórico basal. Em relação à atividade física, no Brasil, a maior parte da população adulta pode ser classificada como inativa. Apenas uma parcela, entre 15% e 25% da população, é considerada fisicamente e regularmente ativa. Vários estudos têm relacionado uma maior atividade física a uma menor incidência de infarto do miocárdio e morte súbita. Desde 1966, o estudo de Papenbarger comprova a eficácia do exercício físico no combate às doenças cardiovasculares. A primeira vez que foi realizado com cerca de 17 mil ex-alunos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o estudo demonstrou que uma maior atividade física neutralizava em parte os efeitos de alguns fatores de risco, como tabagismo, hipertensão arterial, história familiar de doença coronariana aterosclerótica e obesidade. O Programa de Reabilitação Cardíaca da Universidade do Estado de Santa Catarina tem uma estratégia específica para combater o sedentarismo. Os pacientes são submetidos de acordo com o ritmo de cada um à atividade física aeróbica. O principal exercício é a caminhada, com duração de 40 minutos e frequência entre 3 e 5 vezes por semana, seguindo a recomendação do Colégio Americano de Esportes e Medicina. Mas a intensidade varia de acordo com o teste de esforço feito pelo paciente. Isso porque os batimentos devem estar sempre na zona-alvo, isto é, entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima de cada um. No Programa de Reabilitação Cardíaca de Santa Catarina, exercícios físicos só não são indicados para pacientes instáveis e também nos seguintes casos: miocardiopatia obstrutiva hipertrófica, estenose aórtica acentuada e nos casos de arritmia ventriculares provocadas por esforço. Pacientes com miocardiopatia obstrutiva hipertrófica, estenose aórtica acentuada ou arritmia ventricular provocada por esforço podem praticar atividade física leve, desde que estejam assintomáticos durante a atividade e tenham um controle médico mais rigoroso. Se o paciente não está em nenhum desses casos, a atividade física só traz vantagens. Melhora a capacidade funcional do paciente e combate os fatores de risco. Durante as sessões de condicionamento, os exercícios físicos são individualizados. Os batimentos devem estar de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima do paciente. Ele deve conseguir manter este ritmo por 40 minutos. O paciente não deve sentir desconforto. Do ponto de vista cardiorrespiratório, a gente tem uma melhora de consumo máximo de oxigênio, né, que é o índice que mede a aptidão cardiorrespiratória, que determina a aptidão cardiorrespiratória. A gente tem melhora de função ventricular esquerda, existem alguns trabalhos mostrando isso. Melhora de volume sistólico, incremento de volume sistólico, diminuição de frequência cardíaca de repouso, diminuição de frequência cardíaca de exercício. Do ponto de vista metabólico, a gente tem uma melhor sensibilidade à ação da insulina, né? Uma diminuição de glicemia, consequentemente, uma diminuição de triglicerídeo plasmático, em alguns indivíduos uma diminuição de colesterol total, um perfil lipoproteico mais interessante, que está relacionado com cardioproteção, etc. Na luta contra as doenças coronarianas, um importante inimigo é o estresse fora de controle. A palavra inglesa stress tem quase 300 anos. Significa sofrimento, adversidade, aflição. O estresse é definido como a resposta do organismo a um estímulo real ou imaginário. O estresse pode ser causado por fatores fisiológicos, químicos ou neurocomportamentais. Veja quais são eles. Fatores fisiológicos ou químicos: trauma, hipoglicemia, desidratação,
acidose, hipóxia, hiponatremia, irradiação e exposição ao calor ou ao frio. Fatores neurocomportamentais, ortostase, desafios mentais, tensão emocional, como dificuldades financeiras e desajuste conjugal. O reconhecimento do estresse, segundo os especialistas, deve fazer parte dos objetivos de um cardiologista quando examina um paciente. Confira agora quais são os sinais emocionais e físicos do paciente estressado. Sinais emocionais: apatia, ansiedade, irritabilidade, fadiga mental, dificuldade para se concentrar. Sinais físicos: esgotamento, insônia, cefaleia, alterações do apetite, diarreia, obstipação intestinal, problemas sexuais, náuseas, dispepsia. Medicina Brasil apresenta agora a experiência de combate ao estresse do Programa de Reabilitação Cardíaca da Universidade do Estado de Santa Catarina. Veja. O estresse pode causar retenção de sódio, perda de potássio, obesidade, isquemia miocárdica, arritmias cardíacas e até a morte súbita. A redução do estresse melhora níveis de colesterol e glicose e diminui riscos de hipertensão arterial. A compreensão do problema é o primeiro passo para reduzir o estresse. Para combatê-lo, o programa de reabilitação realiza palestras e encontros. O grupo de pacientes troca experiências e recebe orientações de terapeutas sobre ritmo de vida, alimentação e rotina do dia a dia. Através das sessões de relaxamento, o paciente sente o próprio corpo e suas limitações e expressa suas angústias diante do problema. Um dos trabalhos que nós fazemos, por exemplo, é das pessoas vivenciarem, experimentarem no movimento com o corpo, por exemplo, o próprio movimento da respiração e dos próprios movimentos cardíacos, que é está dentro, está fora, está dentro, está fora. Com isso, a pessoa vai perceber, ela entra num processo de trabalho rítmico, ela vai começar a se conscientizar de se ela tem isso presente dentro dela ou não, que muitas vezes acontece, especialmente em pacientes cardiopatas, estarem de alguma forma dissociados do ritmo. E, em geral, se conversa depois de fazer o movimento, algum tempo, que o paciente experimentou fisicamente essa sensação, o grupo senta, conversa, troca a experiência que sentiu, vê como é que é para cada individualidade isso, se isso, de alguma forma, se relaciona com a experiência que ele tem como pessoa ou do momento dele, e se faz, então, uma ligação com a situação da saúde do próprio paciente. Então, a gente faz uma ponte através da vivência física entre a própria saúde física e a forma como o paciente se sente em relação à vida dele ou às características dele como pessoa. A sociabilização também é importante. Em 95, os próprios pacientes fundaram a Associação Amigos do Coração, que promove festas, bailes e organiza o coral do programa de reabilitação. Eu acho que um dos grandes aspectos positivos do programa é a melhoria da autoestima, da autoimagem da pessoa, que chega aqui, por exemplo, um paciente cardíaco, né, em que ele vê pacientes que na situação dele hoje se encontram bem, né, por exemplo, depois de uma cirurgia cardíaca, em que o paciente chega muitas vezes invalidado aqui no programa, né? Então ele passa a ter autoconfiança, a ter uma autoimagem melhorada à medida em que ele percebe que ele pode voltar a fazer coisas que fazia antes do evento cirúrgico, né? Não só pode como deve, né? E ele vê pessoas que hoje estão bem depois de uma cirurgia cardíaca, que se encontram bem depois de um infarto, né? Então eu acho que esse aspecto é contagiante, né? A questão da pessoa melhorar assim, um aspecto psicológico mesmo, né? Influencia muito na questão orgânica também, né? Porque ele tendo assim, maior confiança, ele passa a fazer o programa sem medo, né? A caminhar sem medo, a seguir as orientações que se dão, né?
A terapêutica da cardiopatia isquêmica é um dos temas do debate que você assiste no próximo bloco. Bem, chegou a hora do debate. Entre os temas em discussão está a terapêutica da cardiopatia isquêmica. A coordenação é do Dr. Thales de Carvalho, cardiologista, especialista em medicina do esporte e coordenador do projeto de reabilitação cardíaca da Universidade do Estado de Santa Catarina. Bem, iniciando a mesa redonda sobre tratamento da cardiopatia isquêmica, eu tenho a satisfação de apresentar os componentes, começando pelo Dr. Antônio Felipe Simão, que é cardiologista clínico. Em seguida apresento o Dr. Jauro Colasso, cirurgião cardíaco, e o terceiro componente da mesa é o Dr. Luiz Carlos Juliano, cardiologista hemodinamicista. Eu gostaria de saber, em relação a tratamento, por exemplo, ao uso de aspirina ou beta-bloqueador, se existe também alguma abordagem que a princípio seja direcionada a todos os pacientes, salvo contraindicações. Da cardiologia baseada em evidências, ou seja, dos trials que sustentam a nossa conduta terapêutica nos dias de hoje, sem dúvida nenhuma, 3 drogas, desde que não haja contraindicação, devem ser usadas em todos os doentes. Essas 3 drogas seriam, em primeiro lugar, os beta-bloqueadores, em segundo lugar, o uso do ácido acetil salicílico, a nossa famosa aspirina, e hoje em dia, sem dúvida nenhuma, deve ser usada as estatinas nos doentes, principalmente na prevenção secundária. A prevenção primária desses doentes ainda existem limites e existem dados a favor e contra do uso sistemático dessas drogas como as estatinas. Mas na prevenção secundária, sem dúvida nenhuma, as drogas a serem usadas são os beta-bloqueadores, a aspirina e as estatinas. As estatinas, mesmo quando houver uma lipidemia normal? O conceito do que é lipidemia normal hoje é extremamente variável. Estudos de prevenção secundária, como por exemplo o 4S feito com a simvastatina, o Lipid-Care feito com a pravastatina, demonstram claramente níveis muito diferentes de colesterol total entre pessoas que tiveram síndromes isquêmicas agudas ou não. Se questiona hoje qual é o nível para dar estatina. Se acha que o nível na prevenção secundária seja trazer o LDL para menos de 150. Mas o AFCAPS, DEXCAPS, que é um outro trabalho importante nessa área, demonstrou muita gente infartando com colesterol total até com 150. Então 150 seria o limite, ou seja, deve se dar pelo menos em quem tem LDL superior a 115, sendo o ideal trazer esse LDL para menos do que 100. E a droga mais efetiva é a estatina, que além disso tem comprovações que agem em outras áreas, além do próprio fato de baixar apenas lipídios, como seja estabilizando endotélio e outras ações dela que são menos importantes nesse momento de discutir. A partir de que ponto a gente consideraria, em primeiro momento, uma abordagem através da cardiologia intervencionista e, em seguida, uma abordagem através da cirurgia? Nós, necessariamente, quando chegamos a esse ponto, temos que passar pelo que é chamado de estratificação de risco coronário. Ou seja, nós precisamos determinar que doentes têm alto, que doentes têm intermediário e que doentes têm baixo risco de desenvolver uma síndrome isquêmica aguda ou mesmo uma morte súbita num prazo de 1 ano do desenvolvimento da doença. Assim sendo, quando os doentes são catalogados ou são denominados como de alto risco, de imediato esses doentes devem passar para a revascularização invasiva com hemodinâmica ou invasiva com a cirurgia. Os doentes, é preciso que se tenha certeza que eles são de fato de alto risco ou não estão de alto risco no momento. Ou seja, nós precisamos ver se nós conseguimos trazer esses doentes para médio e baixo risco, quando não existe, nesses casos, necessidade desse tratamento mais invasivo, e quando, firmado que o doente é de alto risco, sem dúvida ele deve ser passado para frente para revascularização por qualquer dos métodos disponíveis. Então, a seguir, considerando o caso de um paciente para o qual o tratamento clínico não foi suficiente, não houve uma possibilidade de estabilização da doença, eu gostaria de ouvir a palavra do nosso cardiologista hemodinamicista, o Dr. Luiz Carlos Juliano, discorrendo sobre as novas possibilidades
da hemodinâmica e, em seguida, falando sobre indicações formais que ele vê para uma intervenção no laboratório de hemodinâmica. Bom, até 1977, quando havia uma indicação formal para se fazer uma intervenção, a essa intervenção entendia-se a cirurgia cardíaca. A intervenção era feita sobre revascularização do miocárdio com peito aberto, a céu aberto. A partir de 1977, Andreas Grützing realizou em setembro, na Suíça, a primeira angioplastia transluminal percutânea. A partir daí, as coisas modificaram um pouco na cardiologia e na intervenção. É evidente que desde lá muitas coisas mudaram e novos dispositivos, além do balão simples para a angioplastia convencional, foram desenvolvidos, como a aterectomia, como os dispositivos a laser, como os stents hoje em dia que nós estamos usando em larga escala. Por causa desses novos dispositivos, a cardiologia intervencionista começou a abranger um número maior de pacientes para realizar esses procedimentos, porque foi se avançando na tecnologia e isso foi melhorando a nossa qualidade e melhorando também o follow-up desses pacientes na intervenção percutânea. Em 1977, evidentemente, que só se faziam, a indicação clássica era se fazer a intervenção numa artéria de grosso calibre, numa artéria que tivesse uma lesão proximal e que fosse considerada uma lesão concêntrica, sem cálcio, curta na sua extensão e que não tivesse tortuosidades e nem curvaturas prévias e no local da lesão. Isso, com os novos dispositivos e principalmente com o advento dos stents, nós hoje abordamos pacientes com maior grau de dificuldade. Naquela ocasião, e até pouco tempo atrás, nós abordávamos só lesões únicas. Hoje nós conseguimos abordar pacientes que possuem lesões em 3 artérias, em 2 artérias, em lesões que são distais, em lesões que possuem tortuosidades proximais ou que estão localizadas em curvaturas. É óbvio que a indicação clássica para se fazer uma angioplastia ou uma abordagem com um implante de um stent vai depender prioritariamente da indicação clínica. Isso é a coisa mais importante. Mas nós conseguimos hoje abordar esses pacientes que já são triados pelo clínico para que nós façamos a intervenção. Nós hoje conseguimos abordar pacientes triarteriais, como já tinha comentado, pacientes que têm lesões segmentares, lesões cálcicas, e não existe mais uma limitação muito grande a respeito dessas lesões. Então, existe até uma discussão bastante grande, e é uma coisa natural, porque a cirurgia cardíaca, hoje, ela acaba tendo uma conotação junto com a hemodinâmica, e ela acaba atuando em pacientes bastante mais graves do que nós, porque nós atuamos em pacientes também que a cirurgia cardíaca anteriormente atuava e nós não. Então, os doentes clássicos hoje são os doentes que são doentes que possuem o ventrículo normal, são doentes que têm lesões múltiplas, mas principalmente que não são diabéticos, porque isso é um fator de predisposição à reestenose. Então, classicamente, hoje nós abordamos pacientes com ventrículo normal e que não tenham diabetes. E depois colocamos a discussão para a cirurgia cardíaca. Eu gostaria de, na sequência, ouvir a palavra do Dr. Geldo Colasso, cirurgião cardíaco, a respeito do que ele enxerga, do que ele vê como indicação formal de cirurgia cardíaca, na perspectiva atual, e se quiser também fazer uma abordagem sobre a perspectiva futura da cirurgia cardíaca. Do ponto de vista técnico, ele viria apenas a indicação cirúrgica nos pacientes nos quais ele teria certeza de que ele poderia aliviar os sintomas dos pacientes. Em segundo lugar, ele conseguiria, com a cirurgia, aumentar a sobrevida dos pacientes. Caso contrário, se ele não consegue aliviar sintoma e se ele não consegue aumentar a sobrevida, não há indicação cirúrgica. Dessa forma, a indicação cirúrgica prende-se basicamente à anatomia das artérias coronarianas. Considerando as possibilidades novas que existem, não somente uma abordagem a respeito de mudanças de hábito, mas as possibilidades terapêuticas novas que
permitem controlar melhor fatores de risco, controlar melhor sintomas, eu gostaria de perguntar aos componentes da mesa se tem havido nesses últimos anos, ou se há necessidade de haver nesses últimos anos, uma necessidade de revisão a respeito das indicações para procedimentos invasivos. E até que ponto isso tem se observado aqui no Brasil nos últimos anos. A decisão, como dita pelos dois colegas e com a qual nós concordamos, depende sempre do resultado do tratamento clínico, que dessa forma precisa ser o mais criterioso e o mais adequado possível, procurando prevenir e evitar que o doente chegue a essa parte da cardiologia importante, mas muito mais invasiva e muito mais onerosa para o doente, para o país e para todos nós como um todo. Considerando que um dos grandes problemas da intervenção através da hemodinâmica reside na restenose, na considerável restenose, percentual considerável de pacientes, eu gostaria de perguntar ao doutor Juliano se, diante desse fato, a abordagem intervencionista através de catéteres foi revista, até que ponto foi revista, ou seja, está havendo menos indicação do que há alguns anos atrás, e ao mesmo tempo quais são os recursos disponíveis para tentar contornar esse problema, que é um problema sério. Isso, evidentemente, que tem evoluído bastante nos últimos anos, e esses novos dispositivos que nós comentamos anteriormente, que eram o laser, o próprio rotablator, a terectomia direcional, eles não mostraram uma diminuição da reestenose em relação à angioplastia realizada por balão simplesmente. Mas depois do evento dos stents, os stents mostraram que há uma redução importante da reestenose. É claro que nós temos que considerar o tipo de paciente e o tipo de lesão aonde vai ser empregada o implante dessa prótese. Nós temos alguns estudos interessantes. O estudo, por exemplo, do Opus, é um estudo realizado no Hospital Henry Ford, de Detroit, e foi um estudo randomizado em que se colocou pacientes que usaram stent e pacientes que fizeram só angioplastia simples. Ou então foi colocado o stent provisional porque houve dissecção, houve um ganho pequeno do diâmetro luminal interno. E se mostrou que esses pacientes, os quais foram realizados um implante de stent previamente, esses pacientes tiveram eventos cardíacos como morte, infarto agudo do miocárdio e revascularização da artéria abordada num índice muito menor do que os pacientes que foram feitos apenas a angioplastia convencional. Há de se citar que essas artérias abordadas foram artérias que tinham uma extensão menor que 20 milímetros e também tinham um diâmetro maior do que 3 milímetros. Isso é importante porque há uma diferença importante quando abordamos artérias menores do que 3 milímetros. A reestenose nos pacientes que são implantados stents em artérias com 2,5 milímetros de diâmetro ou menos, a reestenose continua sendo alta. Então, isso é um fator importante. Agora, quanto ao fato de se fazer mais ou menos angioplastia, realmente isso não ocorre, porque com o advento dos stents nós estamos um pouco mais afoitos e um pouco mais otimistas em relação à reestenose. Graças a Deus, hoje nós estamos começando a ter uma abordagem cada vez maior em cima daquilo que é a reestenose. Não há dados ainda que sustentem, mas já se tem trials clínicos, trials mundiais falando sobre a braquiterapia, que seria a radiação em cima dessas lesões que reestenosam. E isso provavelmente será, num futuro próximo, uma das grandes armas que nós teremos contra a reestenose na medicina intervencionista. Considerando não somente o fato já colocado aqui nessa discussão, da possibilidade não somente de estabilização, mas também de regressão de lesões, considerando também o que se conhece de estudos de meta-análise, que apenas 15% dos casos de infarto correspondem a obstruções acima de 70%, 85%, a grande maioria de lesões consideradas subcríticas, sendo que 65% com lesões com menos de 50%, eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Jauro, considerando inclusive possibilidade de complicações, que falasse alguma coisa.
se tiver interesse, das novas possibilidades de cirurgia, reduzindo risco, complicações, mas ao mesmo tempo colocar-se diante dessa ótica, dessa nova perspectiva, se no modo dele tem que haver alguma reconsideração, no modo de ver dele, alguma reconsideração a respeito de uma discussão meramente anatômica e de que modo que isso vem acontecendo de fato na rotina do serviço de cirurgia cardíaca do Brasil. Hoje, quando se indica cirurgia, é para os pacientes que têm lesões segmentares no início das artérias coronárias, onde a gente vai usar enxertos arteriais de preferência. O que mudou um pouco mais? No início da cirurgia, a primeira cirurgia de revascularização foi feita por um russo chamado Kolestov, e ele fez essa cirurgia sem circulação extracorpórea. Essa cirurgia foi reavivada pelo Dr. Enio Buffalo em São Paulo em 1985, quando na época haviam só 2 trabalhos na literatura. Ele reavivou essa cirurgia e hoje ela se tornou uma cirurgia obrigatória para todos os serviços de cirurgia cardíaca. Na realidade, ela não é possível ser realizada em todos os pacientes em virtude da anatomia do coração. Mas, como preferência hoje, os pacientes que vão à cirurgia cardíaca, que nós sabemos já de antemão que terão um resultado a longo prazo razoável, isto é, satisfatório, que deu maior sobrevida para o paciente e diminuiu a angina, são os pacientes que são submetidos à cirurgia com enxerto arterial e, de preferência, sem a circulação extracorpórea. Eu gostaria de, aproveitando a experiência clínica do Dr. Felipe Simão, de que ele fizesse algum comentário a respeito de se concorda com essas indicações ou se tem alguma ressalva a fazer, considerando, por exemplo, o quadro clínico do paciente, a tolerância ao esforço físico e, mesmo diante de obstruções anatômicas de um vaso, 2 ou até 3 vasos, se ele tem alguma consideração, em início de vasos, se ele tem alguma consideração a fazer, considerando, por exemplo, estudos como o de Webb, de pacientes acompanhados durante muito tempo, depois de recusar a indicação formal de cirurgia cardíaca, ou do recente estudo do PEDUZI, que mostrou, um estudo randomizado de longo prazo, enfim, algumas características ou alguns resultados que podem fazer a gente discutir melhor um pouco a indicação, considerando também outros aspectos, outros ingredientes na questão. Gostaria de ouvir a sua opinião. Do ponto de vista, se é por causa disso, anatomicamente, que o doente deva ir ou não na cirurgia, se existe discussão muito grande. Porque, em primeiro lugar, independente do grau de lesão, baseados nos trabalhos já citados pelo Dr. Tales, que é o Kebed e é o MAS, feito no nosso meio pelo Dr. Vadzi Webb, se percebe que a evolução dessa doença ela tem várias nuances dependentes do vaso. E, se nós formos analisarmos o que aconteceu com esses doentes, nós vamos descobrir o seguinte, que não existe, a não ser no doente de alto risco, volta a salientar, precisa ser estratificado entre alto, médio e baixo risco, a não ser no doente de alto risco, não existe nenhuma vantagem na mortalidade em um ano, existe vantagem não significativamente se somar todos os trabalhos dos métodos de revascularização sobre o tratamento clínico até 3 anos. Do 3º ao 8º ano existe sem dúvida uma vantagem para a revascularização e a partir daí as coisas voltam a ser iguais. Portanto, se o doente não é de alto risco, se ele não tiver controlado, se ele não for de alto risco e tiver controlado clinicamente os seus sintomas, não existe vantagem independente da anatomia coronariana dele ser posto num procedimento invasivo. E desde já, para facilitar o trabalho do que os colegas da mesa vão dizer, a lesão de tronco de coronária cataloga o doente como de alto risco, ela não precisa ser citada dos clínicos, assim o sabe. Fora disso, não existe vantagem em nenhum trabalho. Eu volto a insistir, o que determina a invasão ou não é o risco do doente e o que o Dr. Já e o Dr. Juliano disseram. Você vai invadir, às vezes, em doentes para controlar sintoma que a clínica não pode.
Fora disso, a anatomia não é tão determinante assim, pelo menos na opinião dos clínicos, e baseado em larga evidência da literatura e nas experiências próprias de todo mundo. Agora o Dr. Jauro para fazer algumas considerações a respeito do mesmo assunto. Evidentemente que as lesões devem ser vistas também do ponto de vista clínico. Nós falamos sobre o ponto de vista anatômico, mas não relacionamos tudo aquilo que envolve a lesão coronariana. Por exemplo, e o que o doutor Felipe citou, o tamanho da artéria e de que área em risco o miocárdio está correndo naquele momento. Isso é extremamente importante, porque existe um padrão continuada de qualidade. Medicina Brasil. Prestigie mais esta iniciativa do Conselho Federal de Medicina. Até a próxima.